Você sabe o que é franquia e coparticipação em planos de saúde? Hoje nós vamos explorar tudo que este incompreendido fator moderador quer dizer. Olá, meu nome é Ricardo Albuquerque e esse aqui é o Descomplicando Planos de Saúde, o seu canal de planos de saúde no YouTube. Vamos começar por fator moderador, um instrumento que regula a sinistralidade. É basicamente uma contribuição parcial financeira que o beneficiário de plano de saúde paga para a operadora ou diretamente para o prestador, referente à utilização do plano de saúde em algum procedimento. Eu sei, você ainda não entendeu. Então, vamos descomplicar. Quando o seu plano é coparticipativo, quer dizer que você participa do pagamento da despesa que você gerou ao utilizar um procedimento, junto com a operadora ao prestador. Para ficar mais claro, vamos colocar um exemplo na tela. Digamos que você foi uma consulta e que o valor dessa consulta era R$ 300. O seu percentual de coparticipação é de 30%. Então, no próximo mês, junto com o seu boleto da mensalidade habitual, vai chegar um acréscimo de R$ 90, que é 30% do valor dessa consulta que você participou. Essa é a modalidade coparticipação. Você faz o procedimento e depois você vai pagar pelo que você utilizou, junto com a mensalidade no próximo boleto. A outra modalidade de fator moderador é a franquia. É estabelecido um valor ao qual a operadora não tem responsabilidade de pagamento. A partir daquele valor é que ela começa a participar desse pagamento. Para ficar mais claro um exemplo, vamos usar aqui a franquia do seguro do seu carro. Quando você tem um sinistro, uma colisão, a primeira coisa que você faz, aciona o seguro e depois vai gerar a franquia do valor do seu seguro. Vamos supor que a franquia do seu seguro seja de R$ 2.000. O que acontece com isso? A seguradora não arca com nenhum prejuízo menor que R$ 2.000. Então, franquia é isso, um valor estipulado ao qual a operadora ou a seguradora vai começar a participar após esse valor ser superado. Então, até R$ 2.000 de prejuízo, o prejuízo é só seu. No plano de saúde é exatamente a mesma coisa. Se uma consulta custa R$ 300, o seu valor de franquia é de 30%, você vai pagar R$ 100 de franquia e o que passar desse valor, a operadora vai completar, vai assumir o sinistro acima do valor da sua franquia. Porém, muito importante, a franquia precisa ser paga no momento da utilização do procedimento. Então, você paga diretamente para a clínica e não para a operadora, como na coparticipação. De forma bastante genérica e cheia de asteriscos, bem resumida, é assim que funcionam a coparticipação e a franquia. Mas nós vamos aprofundar ainda mais esse assunto agora. Em junho de 2018, a ANS lançou a Resolução Normativa 433, cuja finalidade era estabelecer limites para essa modalidade. Como eu disse, a Resolução Normativa 433 foi revogada por ser considerada abusiva apenas 3 meses após a sua publicação. Então por que você está falando de uma RN já revogada? As operadoras correram para se adaptar ao novo sistema e mesmo após a revogação da RN 433, as operadoras mantiveram em seus contratos cláusulas muito parecidas com a proposta da RN 433. Aliás, o que vale hoje com a revogação da RN 433 são os próprios contratos. A operadora vai cumprir o que está em seu contrato com relação à coparticipação, não tendo legislação vigente atual. Então vamos ver os principais pontos da RN 433 e aí você pode ter uma ideia e um parâmetro e tirar as suas próprias conclusões do que é interessante ou não na coparticipação. Determinar um percentual máximo de 40% para novas coparticipações. Impor limite de valor pago por mês e por ano. Os valores máximos mensais a serem cobrados são o próprio valor da sua mensalidade, não podendo ser ultrapassado por mês. E o valor máximo a ser cobrado por ano é a soma de 12 mensalidades. Não cobrar coparticipação em franquia em mais de 250 procedimentos, como exames preventivos, como pré-natal e neonatal, assim como tratamentos de doenças crônicas, como câncer e hemodiálise. Proibir diferenciação de percentual de acordo com doenças ou patologias. Estabelecer valor monetário fixo e único para atendimentos de pronto-socorro e internação. Isso vale como valor do evento. Então, se o beneficiário ficar internado um dia ou 200 dias, ele só vai pagar um valor do evento.
Por exemplo, uma tabela de R$ 200 de internação é o que ele vai pagar independente do tempo que ele passar internado. Isso diminui muito a imprevisibilidade do que é a coparticipação. Vamos fazer um comparativo entre duas grandes operadoras do Brasil e ver como essas mudanças andam na prática. Vamos lá, duas tabelas aqui, Unimed e Amil, tabelas de coparticipação. Como elas precisam ser interpretadas? Da forma como você usa. Então, se você tem muita utilização, você vai saber mais ou menos o que usar. Vamos lá, consulta eletiva nos dois casos é R$ 25. Isso é consulta em clínica. Então, aquela que você liga, marca o horário, vai lá, tá aí, R$ 25. Consulta em pronto-socorro, R$ 50. Por que é mais caro? Porque a utilização do pronto-socorro é mais caro e a operadora não quer que você use o pronto-socorro para fazer consulta. Ela quer que você use o pronto-socorro para uma urgência ou uma emergência, tá? E falando já em urgência e emergência, a utilização de pronto-socorro não tem cobrança por nenhuma das duas aí. Exames de grupo 1, no caso da Unimed, seriam exames básicos para 1.000, é exatamente a mesma coisa. Os exames mais simples, então são exames aí de R$ 30 a R$ 35 no caso das duas operadoras. Exames do grupo 2 são exames, os procedimentos especiais para 1.000. Então na Unimed R$ 140, na Amil R$ 150. Terapias, a Amil dividiu aí, ó. Psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, R$ 20 cada um deles. E a Unimed coloca como terapias R$ 15 por sessão, exatamente a mesma coisa. Todos eles têm limitadores de valor, de limite estipulado por item e por mês, ó lá. Da Unimed por beneficiário, R$ 200. Então, por mais que você utilize, você vai ter uma limitação de coparticipação de R$ 200 somente. No caso da Amil, ele tem limitador por plano, né? Então, dependendo do plano aí, cada um tem um valor. E por item também. Então, tem item que pode ficar um pouco mais caro, tá? Tem limite mensal ali para quimioterapia, radioterapia e diálise, que é de R$ 50, é muito pouco. E na Unimed já não tem, nem para internação e nem para terapias. Na Amil tem valor de internação, que é aquele valor único que eu comentei. Então, independente de você ficar um dia ou um ano, você vai pagar ali no Amil 350, por exemplo, R$ 180 e no Amil 400, R$ 200. É um pequeno exemplo, então é muito parecido com o que a RN 433 ia impor, né? Então eles se adaptaram e ficaram muito, muito perto da realidade. Diante de todas essas informações, fica a pergunta: devo fazer um plano com coparticipação? Para crianças de 0 a 18 anos, talvez o valor da mensalidade não faça nenhuma diferença. Mas para pessoas com idade mais avançada e para a empresa com muitos funcionários, por exemplo, a diferença de 30% no valor da mensalidade pode fazer muita diferença no final de um mês. Então, para quem é indicado a coparticipação? Para quem quer economizar nas mensalidades, para quem utiliza o plano esporadicamente, para empresas que bancam o plano de saúde para os colaboradores, e aí tem a possibilidade de pagar a mensalidade e passar a coparticipação para o seu colaborador. Para melhorar, vamos listar as vantagens e desvantagens da coparticipação. Desvantagem: falta de previsibilidade. Na minha opinião, é a única desvantagem e com ressalvas. Com os valores apresentados na tabela de coparticipação, com certeza a previsibilidade aumenta bastante. Se você tem um valor fixo para consultas, um valor fixo para exames, valor fixo ou não ter valor para a internação, faz com que o seu orçamento fique sim mais previsível. Vantagens: redução na mensalidade de em média 30%. Conscientização no uso, reduzindo a sinistralidade e com isso menores reajustes no ano seguinte. Diminuição do absenteísmo. E para quem é empresário, sabe quanto isso custa. Entenda, coparticipação é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, todos os planos são coparticipativos. É isso que eu falei, 100% das operações de planos de saúde são com coparticipação. Sempre terá uma conta para pagar depois. Todos os planos são com fator moderador e, na verdade, principalmente com franquias, e franquias bem altas. Tá, mas e aí, vale a pena?
Mais de 50% dos planos de saúde ativos no Brasil hoje são com fator moderador, coparticipação ou franquia. Um ponto muito importante na tomada de decisão para determinar se é melhor com coparticipação ou sem é contabilizar a frequência de utilização dos últimos 12 meses, pelo menos, e analisar, com base em tudo que a gente mostrou até agora aqui, se vale a pena para você ou não. Não dá para dizer especificamente se a coparticipação vai ser boa para você ou não. Cada caso é um caso. Enumere os prós e os contras. E conte com a ajuda do seu consultor ou corretor para analisar o seu caso em particular e te ajudar a determinar se a coparticipação é interessante ou não no seu caso. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal que tem um monte de conteúdo como esse.